Fala, gente boa, tudo bem com você? Você sabe que tem uma fala famosa dos filmes policiais que é mais ou menos assim: você tem o direito de permanecer calado. Tudo que você disser poderá e deverá ser usado contra você no tribunal. Então, vocês não sabem quem caiu nessa. Jair Bolsonaro. Pois é, Jair Bolsonaro, dia 22, foi lá na Polícia Federal, ficou calado. Dia 25, na Avenida Paulista, e resolveu falar. Disse que ia se defender das acusações, mas acabou falando um pouco demais e se complicou, segundo a própria Polícia Federal. Pois é, vou falar disso nesse vídeo aqui. Eu sou o Ricardo Mello, explicador-geral da República, e você se inscreve no canal para curtir, para comentar, para fazer esse conteúdo explodir nas redes e compartilha com os amigos também, tá? Se possível, se puder e quiser, seja membro do canal clicando nesse botãozinho aqui ou então participando do nosso financiamento coletivo que está aqui em cima, a chave para você. É isso aqui que faz esse canal permanecer no ar. Bora lá? Então vamos lá. Seguinte, o Bolsonaro sempre negou o envolvimento com a minuta do golpe. Você se lembra, né? Disse que não sabia de nada, que toda hora aparecia uma minuta de tudo quanto é lado. Até o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido dele, também disse que, imagina, toda hora alguém entregava um documento daquele pra gente, a gente nem sabia de onde vinha. Ou seja, ele disse o tempo todo que não sabia de nada. Embora o Mauro Cid tenha delatado e tenha contado que ele sabia sim. Você se lembra, o Mauro Cid disse que o Bolsonaro não só sabia da minuta do golpe, como ele ainda editou uma dessas minutas, porque era mais de uma, se lembra? Tinha aquela que foi encontrada lá na casa do Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, e que previa estado de defesa dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E tinha uma outra minuta que era de estado de sítio, aquela que foi encontrada dentro do gabinete do Bolsonaro, lá no PL, no Partido Liberal, o gabinete que ele ocupava lá em Brasília, dentro da sede do partido. Essa minuta do estado de sítio previa a prisão do Alexandre de Moraes, a prisão do Gilmar Mendes e a prisão do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E disse o Cid, na delação premiada dele, que o Bolsonaro mandou tirar a prisão do Gilmar e do Pacheco e deixou só a prisão do Alexandre de Moraes no documento. Ele disse isso não só no depoimento não, viu, mas também ele disse em mensagens que a Polícia Federal pegou, flagrou, mensagens que ele mandou para o general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, falando exatamente isso, que o Bolsonaro tinha editado a minuta, dado uma enxugada, foi esse o termo que ele usou, para tirar algumas coisas que estavam em excesso. Agora, quando o Bolsonaro fala nessa minuta diante de 185 mil pessoas, esse é o número estimado de presentes na passeata desse domingo, lá na Avenida Paulista, que foi contado pela USP, pelo pessoal da USP, que usa um programa de computador, você não vai acreditar, que é usado para contar gado no pasto, verdade. Eles usaram esse programa, como é que funciona? Sobrevoa a Avenida Paulista com drone, fazendo fotografias localizadas. Essas fotografias são colocadas dentro de um programa de computador e o programa conta as cabeças das pessoas. E aí, com isso, consegue saber exatamente quantas pessoas tinham. Claro que como as pessoas estão se movimentando, andando, muitas vezes você pode contar uma pessoa duas vezes. Então tem uma margem de erro de 12%. Mas quando ele fala sobre essa minuta golpista diante dessas pessoas, ele está admitindo que tomou conhecimento da minuta do golpe, aquilo que ele vinha negando até então, né? Mas que, segundo a fala dele, ele acha que aquilo não era golpe, que estava tudo certo, que onde já se viu era dentro da Constituição, não chamei o Conselho da República, nem o Conselho de Defesa, então estava tudo bem. Qual que era o plano desde o início? Transformar o Brasil numa baderna generalizada, aí o Bolsonaro ia decretar um estado de sítio e as Forças Armadas entravam em campo para dar o amparo que ele precisava, segurando ele no cargo. Como a baderna era por causa da eleição, então a intenção era prender o Alexandre de Moraes, que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e convocar novas eleições. Só que deu tudo errado. E por que deu tudo errado? Porque a baderna, eles até começaram, mas ela não se alastrou pelo país. Dia 12 de dezembro teve aquela confusão em Brasília, que eles queimaram vários carros, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, mas não adiantou nada. Por quê? Porque só aconteceu localizado lá. Depois, dia 24 de dezembro, véspera do Natal, teve aquele maluco que colocou uma bomba num caminhão, lembra disso?
mas também a bomba não explodiu e também não provocou uma revolta generalizada no país todo. Só aconteceu em Brasília. Mesmo o 8 de janeiro, já com Lula no cargo, era a ideia de acender um estopim que incendiasse o país inteiro. Como tinha acampamentos golpistas em vários quartéis espalhados pelo Brasil, a ideia é que cada núcleo desse de manifestantes saísse fazendo baderna e isso provocasse um caos generalizado no país. Só que o brasileiro, em geral, tinha mais o que fazer, não caiu no conto do golpe. Rapidamente aquelas pessoas foram neutralizadas e por isso não se espalhou pelo país. O próprio Alexandre de Moraes já disse em despachos dele, despachos que ele deu nesses processos, que a materialidade do crime do Bolsonaro e daquela turma toda do entorno dele, Braga Neto, Augusto Heleno, que a materialidade do crime está mais do que provada. Então, ao falar isso no palanque, ao mencionar o conhecimento da minuta do golpe, o que o Bolsonaro fez? Produziu mais provas contra si mesmo. E agora a estratégia de defesa dele vai ter que mudar, porque ele não pode mais continuar alegando que desconhecia a minuta do golpe. O vídeo da reunião, aquela reunião ministerial em que eles estão discutindo os planos golpistas de contestar o resultado da eleição, aquele vídeo demonstra claramente quem era o chefe, quem é que estava comandando aquela reunião. Era o presidente na ocasião. E quem é que estava dizendo, fala isso, não fala isso, ô general, fica quieto, não fala mais. Era o Bolsonaro, então ele era o chefe, está mais do que comprovado disso. Já se tem provas suficientes para condenar todo mundo, tá? É que o processo tem que andar e tem que dar os seus passos devagar, como acontece em qualquer processo judicial no Brasil. Mas já se tem provas suficientes para condenar todos os envolvidos, inclusive o Bolsonaro, pelos crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E a pena, nesse caso, pode passar de 10 anos de cadeia, tá? E se ficar comprovado o envolvimento do Bolsonaro na organização do quebra-quebra do 8 de janeiro, porque isso também está sendo investigada a possibilidade de que aquelas pessoas estavam sendo financiadas para estarem lá e que o núcleo político do governo, incluindo ali o Braga Neto, o Heleno e o próprio Bolsonaro, é quem comandavam as ações. O próprio Mauro Cid falou em financiar, em mandar dinheiro para poder bancar mais gente em Brasília, tem mensagem dele falando isso. Então tudo isso deve comprovar a participação do Bolsonaro também na organização dos atos do 8 de janeiro. E aí a pena pode passar de 17 anos de cadeia, porque ia entrar outros crimes lá, porque ele também pode responder pelo dano que foi provocado ao patrimônio, por aqueles crimes relacionados diretamente ao quebra-quebra, além do golpe de Estado e da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. É isso, eu vou ficando por aqui, mas continuo atento às novidades políticas para trazer para você aqui mais explicações detalhadas. É isso, valeu, um abração, até mais.